Vamos agora para a resolução do exercício 15. Bom, temos aqui uma função de várias sentenças, duas funções, uma exponencial e uma logarítmica, tá? Eu vou começar acertando essa função, porque a base ela é menor do que 1, e o gráfico base da exponencial, afinal há variável no expoente, por isso a exponencial, vale para quando a base for maior que 1. Então vamos corrigir isso? Vamos lá? Vamos lá. Fica y igual, você inverte a base e paga o preço no expoente. Então esse menos permanece. 1 sobre e, inverte, fica e sobre 1, que é e, paga o preço trocando o sinal do expoente. O resto não mexe. É essa função que nós vamos fazer o gráfico. Ok? No logaritmo, tranquilo, porque a base já é maior que 1, porque no ln é o mesmo que log na base e. Tá bom. Vou começar substituindo o x valendo zero. O zero, em vez de eu trocar aqui, já vou trocar na melhorada. Todo número elevado a zero é 1. É elevado a zero é 1. Menos 1 mais 3 dá 2. E na segunda função, troco o x por zero, vai dar ln de menos 1. Gente, não existe log de número negativo. Então não existe esse ponto. Alas, e agora, hein? Como vai ficar esse gráfico? Eu também estou curioso. Mas vamos com calma. Vamos fazer agora o gráfico base primeiro da exponencial. Y é elevado a x. O gráfico base da exponencial é padronizado. Tem como assíntota o eixo x na parte negativa e tende a ficar cada vez maior, ficando paralelo ao eixo y. E o gráfico do logaritmo também já é padronizado. Ele já possui como assíntota o eixo y, né, que é a função inversa, e tende a subir e ficar paralelo ao eixo x. Pronto. Agora vamos lá. Executando esse primeiro gráfico aqui, ó. Não tem translação em x, mas tem translação em y de 3 unidades. Pronto. Os novos eixos serão o eixo x transladado e o eixo y, então tem que olhar para cá. Rebatimento em x não tem, mas tem rebatimento em y. O que está em cima vem para baixo. Então o que eu vou fazer é essa parte de vermelho, ok? Agora não esquece de marcar o ponto. Se você não marcar o ponto, você vai fazer o gráfico adoidado aqui, ó, e vai fazer o gráfico valendo para qualquer x. E é apenas para x maior ou igual a zero. O ponto é 0,2. Quando x é 0, o ponto vale 2, com bolinha fechada. Maior, eu faço o gráfico depois ou antes do ponto? Depois. Vamos lá, então? Só vou fazer o pedaço depois. Então, em vez de fazer tudo, eu só vou fazer o pedaço depois do ponto. Então, é esse pedaço que eu desenho lá. Aqui eu sou proibido de fazer, só depois do ponto, ok? Pega o ponto e vai descer e ficar paralelo ao eixo y. Pronto. Paralelo ao eixo y. Vamos já achar o corte com o eixo x, igual a função a zero. Menos a exponencial de mais 3 igual a zero. Menos a exponencial igual a menos 3. Troco o sinal, multiplicando por menos 1. Lembra como que some com uma exponencial? Aplico o log de mesma base, o log e. Só que o log e é ln, mesma coisa. O ln anula o e, sobra x igual a ln de 3. O ln de 3 que vale 1,098, 1,1, arredondando. Então o corte aqui é no 1,1. Ok? Acho que ficou claro. Eu só fiz o gráfico para x maior ou igual a zero. Agora o próximo gráfico, vamos lá? Não tenho ponto para marcar, mas vou tentar fazer. Vamos lá. Aqui tem uma translação em x, só. Em y não. Translação em x igual a zero. Então vai ficar menos x menos 1 igual a zero. Menos x igual a 1, x igual a menos 1. Tá aqui. Então vou marcar o eixo. Agora eu vou fazer de vermelho para o logaritmo. X menos 1, tá aqui. Tem translação em x, mas não tem translação em y, tá? E rebatimento duplo.
em x e em y. Em x, o que está à direita vem para a esquerda, espelhado. Então pode ver que é o mesmo movimento. E em y, troca o que está embaixo vai para cima. Então o gráfico que eu vou fazer é o vermelho. Tá, vamos lá. Não consegui marcar o ponto, porque se eu trocar o x por zero, fica ln de menos 1. Pode fazer na calculadora que não existe. Tá. Mas eu preciso fazer o gráfico antes do zero. Correto? Beleza. O zero está aqui, eu preciso fazer o gráfico antes do zero. Ok. Mas como que é o gráfico? O gráfico você pega o eixo y transladado, ele sai lá de cima e você continua o gráfico. Então, eu vou fazer o gráfico aqui e continuo. Como eu quero fazer à esquerda do zero, por mais que eu não tenha o ponto, o gráfico está à esquerda do zero, então eu posso fazer o gráfico. Só que eu vou fazer só o gráfico do logaritmo, sem marcar o zero, porque o zero é proibido. Então o gráfico é esse aqui, ó, igualzinho, pode copiar, hein? Esse é o gráfico do logaritmo, ficando paralelo ao eixo x. Tá. Uma curiosidade. E se aqui fosse x maior que zero? Aí o gráfico não estaria do lado de cá, estaria do lado de cá. Então eu faria só o pedacinho até o zero. Aí com certeza daria para calcular o zero, né? Porque teria função, ok? Como era menor do que zero, eu tenho que fazer o gráfico à esquerda do eixo y, mas não tem ponto, então você faz o gráfico do logaritmo completo. Afinal, todo o gráfico do logaritmo está à esquerda do menos 1. Quem está à esquerda do menos 1 está à esquerda do zero. Opa, tem corte com eixo x. Vamos encontrar? Pega a função igual a zero. Vamos acertar o sinal, hein? Senão não posso aplicar a operação inversa. Troca o sinal externo. Isso aqui é externo e o zero não adianta nada. Operação inversa do ln é exponencial. O e anula o ln. E elevado a zero é 1. Menos 1 passa para lá 1. 1 mais 1, 2. E o x vale menos 2. O corte com o eixo x é no menos 2. Pronto. Domínio. Tem um buraco, hein? Já repararam? Tem gráfico aqui, tem um buraco e tem gráfico depois. Então, vou escrever aonde tem gráfico. Tem gráfico antes do menos 1, só que o menos 1 é uma assíntota, não tem o igual. Ou, aí tem gráfico daqui para frente. Aqui não é o 2, é o 0 para o x, hein? Domínio é o x. Do 0 para frente é maior. Bolinha fechada, maior ou igual a 0. Imagem. Imagens reais, gente. Só olhar aqui para esse gráfico aqui, tem gráfico a vida inteira. Um satisfazendo já é o suficiente. Imagens reais. Bom, espero que tenha ficado bem compreendido para vocês poderem fazer outros exercícios.